Neemias 4, 6 ao 9, diz assim a palavra de Deus: Assim construímos o muro até a metade da sua altura em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas estavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. Amém? Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, te damos graças, ó Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito. Estamos reunidos, ó Pai, nesta oportunidade para louvarmos e bendizermos o teu santo e poderoso nome. Agradecemos ao Senhor, Pai, pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo nessa manhã. Continua a nos abençoar, Senhor, continua a nos guardar, a nos sustentar com as tuas mãos santas, de misericórdia, de graça e poder. Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor daqueles irmãos que aqui se encontram, daqueles que aqui não se encontram, Pai. Toma em tuas mãos, aqueles que estão com a saúde abalada, meu Deus, nós entregamos em tuas mãos. Aqueles profissionais da saúde, ó Pai, que estão trabalhando na linha de frente deste vírus, ó Pai, toma-lhes em tuas mãos. Toma em tuas mãos a nossa nação, Senhor. Toma em tuas mãos a nossa economia, toma em tuas mãos, ó Pai, a humanidade que tanto precisa do Senhor nessa oportunidade. Pai, nós oramos porque confiamos, acreditamos que o Senhor é o Deus de poder, que pode todas as coisas. E nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, toma em tuas mãos as nossas vidas. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Receba este culto como forma de gratidão das nossas vidas, em tuas santas e poderosas mãos, em nome de Jesus, amém. Nós vamos nessa oportunidade, amados, refletirmos neste texto que acabamos de ler, sobre a reconstrução da nossa história. O tema é: reconstrua a sua história. Eu gosto de pensar que o nosso Deus, Ele é especialista em coisas quebradas. E existe aquelas pessoas que são especialistas em manutenção de geladeira, de carro. Existe aquelas pessoas que são especialistas na plantação, para gerar economia no interior. Aqueles que são especialistas em tecnologias avançadíssimas. E eu penso que o nosso Deus, Ele é especialista em coisas quebradas. Por que eu falo isso? O texto que nós acabamos de ler, ele está no seguinte contexto: a nação de Israel está voltando do cativeiro depois de 70 anos, vivendo em outro país. E quando o inimigo invadiu a nação de Israel, ele destruiu os muros, ele destruiu os templos, ou melhor dizendo, o templo, levou os objetos sagrados para o cativeiro, e agora, 70 anos depois, para que se cumprisse exatamente o que Deus tinha proposto que se cumprisse, eles voltam. E agora eles voltam para a reconstrução. É muito difícil, amados. Tudo está pronto, tudo está bonito, tudo está funcionando, e de repente você vê tudo aos pedaços. Agora você juntar caco por caco e reconstruir. Mas o que eu chamo a atenção dos irmãos é que eles não precisaram, e não é que não precisaram, eles não quiseram falar assim: vamos começar do zero. Que às vezes a coisa está tão ruim, está tão bagunçada, que a gente desiste dela
e fala: eu vou começar outra. Mas aqui eles não estão começando outra, eles estão reconstruindo. Por que eles estão reconstruindo? Porque existia um fundamento. Que fundamento é esse? É o nosso Deus. E este povo, agora, esses servos de Deus, eles voltam para fazer esse trabalho. Só que quando nós queremos reconstruir, queremos recomeçar, queremos mudar aquilo que parecia ser impossível, pode ter certeza, nós vamos enfrentar oposição, nós vamos enfrentar inimigos sérios, nós vamos enfrentar lutas gigantes, e vamos olhar neste texto para aprendermos nele 3 lições sobre a reconstrução. E a primeira lição que eu aprendo com este texto: reconstruir a nossa história dá trabalho. Tem um apresentador de televisão que ele tem um jargão, que ele fala assim: coloca exclusivo aí, porque dá trabalho. E reconstruir a nossa história dá trabalho. Veja comigo o verso 6. Assim construímos o muro até a metade da sua altura, em toda a extensão, pois o povo dedicou inteiramente ao trabalho. Para nós reconstruirmos, precisa ter uma dedicação exclusiva. O povo ali não falou assim: vamos dedicar um pouquinho das nossas vidas, vamos fazer aquilo que podemos fazer. Não, o texto diz que o povo dedicou inteiramente. Tem algumas versões que diz que dedicou de coração. Houve neles uma paixão, uma vontade de fazer aquele trabalho. Nós estamos, por exemplo, no mês de missões estaduais. Pastor Fábio Daniel, representante de missões aqui no nosso estado, vai pregar aqui no aniversário da nossa igreja. Ele estava comentando na sexta-feira agora numa live, mostrando para nós que no nosso estado tem 45 projetos missionários. E nesse tempo de pandemia, a convenção cortou gasto de tudo quanto foi jeito, mas eles não mexeram na vida de um dos missionários, porque eles entendem que a obra de Deus precisa avançar, entendem que nós precisamos ir adiante, mesmo no meio da pandemia, nós precisamos continuar sonhando, continuar pregando, continuar avançando como igreja do Senhor. E o texto diz que o muro já estava pela metade da altura e toda a sua extensão, tão somente porque houve dedicação do povo. Dedicação é trabalho, irmãos. Fazer a obra de Deus dá trabalho. O escritor A.W. Tozer escreveu um livro muito interessante, que a vida cristã não é uma área de lazer, é um campo de batalha. Viver com Cristo, viver para Cristo, não é lazer, é batalha todos os dias. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, ela é nas regiões celestiais, ou seja, é uma luta espiritual. Isso requer serviço quando nós saímos a campo, requer serviço quando nós estamos evangelizando, requer serviço quando nós estamos em oração. Precisa ser assim todos os dias. É o que o texto está ensinando. Funcionou? Aquilo estava parado ali, tinha 70 anos, irmãos. Fecha essa igreja aqui e não volta ninguém aqui durante um ano para ver o que acontece. Mato toma conta, insetos invadem, vândalos quebra, vira aquela coisa horrível. Agora você imagine passar 70 anos, ou seja, uma vida. Muitos daqueles que voltaram do cativeiro tinham ido para lá criança, agora voltaram senhores, vovós. Muitos tinham nascido no cativeiro, só conheciam a história, mas agora eles estavam ali juntos, lado a lado, convictos, cheios de sonhos, cheios de vontade. Vamos reconstruir, vamos em frente. Dá trabalho, mas vale a pena. Aí eu quero aplicar isso para as nossas vidas.
Às vezes nós precisamos reconstruir a estrutura familiar. Nós precisamos reconstruir a nossa vida com Deus, devocional, vida de oração, de meditação na palavra, vida de consagração. É fácil? Não. Dá trabalho, mas precisa ser feito. Não podemos desistir, temos que avançar, temos que ir em frente. E a segunda lição que este texto nos ensina: reconstruir a nossa história é enfrentar lutas. Veja comigo os versículos 7 e 8. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Observe comigo que o versículo 6 diz que eles já estavam na metade da construção. Pegou, trabalhou, uniu. Quando eles começaram, o inimigo olhou: não vai dar em nada. Levantou mais um pouquinho, parece que está indo. Hora do ataque. Quando a gente quer, amados irmãos, fazer a obra de Deus, acontece muito do inimigo aparecer e querer: vou destruir isso, vou acabar com isso. Isso não pode continuar assim, isso precisa ser mudado. É tudo o que ele quer. Só que a palavra de Deus, ela diz bem claramente: quando nós confiamos, não é nós que vamos lutar, é o nosso Deus que luta por nós. Eu gosto muito de lembrar do episódio que acontece lá aqui no Velho Testamento, de Geazi, servo de Eliseu. Ele acorda de manhã, abre a janela e vê o exército gigante do inimigo em volta. De repente ele fica assustado e ele grita para Eliseu, fala: meu pai, o que está acontecendo? E Deus fala assim: pai, abra os olhos dele. E quando os olhos dele é abertos, ele vê que tem um exército gigante de Deus para lutar a favor dele. Nós temos o exército de Deus a nosso favor, e muitas das vezes nós desanimamos, enfrentamos medo, porque esmorecemos, desanimamos, perdemos a fé, abalamos. Mas a palavra de Deus nos chama a avançar. Ele já tinha ido até a metade, agora começa um grupo de inimigos: Sambalate, Tobias, árabes, amonitas, o povo de Asdod, e começa a atacá-los e dizer que não vai dar certo. Sabe por quê? Eles viram que as brechas começaram a se fechar e ficaram furiosos. Lá no livro agora me fugiu exatamente se é Ezequiel ou se é Jeremias, é um dos profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Jeremias, depois a gente confere. Tem um texto que Deus fala assim: eu procurei um homem para que se colocasse na brecha e não achei. Colocar na brecha é colocar de prontidão, de vigilância, de oração, de consagração, de enfrentar o inimigo e falar assim: aqui existe um servo de Deus, aqui existe um povo que confia em Deus, aqui existe um povo que acredita que o poder de Deus está disponível ainda hoje, e não só no passado. Os inimigos ficaram furiosos, porque as brechas começaram a se fechar. Às vezes, amados, a gente vem para a igreja, canta, ora, lê a Bíblia, entrega dízimos e ofertas, faz evangelismo, anota nome de pessoas para orar, mas às vezes a gente deixa uma brecha na vida da gente. Então nós temos que ter muito cuidado para que essas brechas existentes, elas parem de existir. Para quê? Para que o inimigo não tenha espaço aonde entrar. Às vezes a brecha está num programa de televisão, está numa amizade ilícita, está
no alimentar um pensamento imoral. O texto fala que o inimigo, quando viu que as brechas estavam sendo fechadas, ele falou: não pode continuar assim, temos que atacar. Então eles uniram forças. Observe que o verso 8 diz que todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Sabe o que me entristece? É ver esse versículo, que existe união do inimigo. A Bíblia diz no Salmo 133, aquele salmo que nós amamos de paixão: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Muitas das vezes, amados, a igreja até recita este salmo, mas ela não vive essa união verdadeira, ela não tem essa paixão. Às vezes nós perdemos o primeiro amor. Tem até um hino muito bonito que fala: eu quero voltar ao início de tudo, eu quero voltar ao primeiro amor. A união da igreja é fundamental para a derrota do inimigo. Mas neste texto nós temos o inimigo reunido para causar confusão no meio da igreja. Aí fica um alerta para nós, para sermos vigilantes, para taparmos as brechas e impedir que essa união do inimigo contamine a união da igreja. A igreja do Senhor precisa ter um foco. O foco dela é o céu, o foco dela é Cristo, e ela pode fazer muitas coisas, mas ela não pode perder esse foco, ela não pode perder esse objetivo, este sonho. Ela tem que olhar para Jesus. Quando a igreja olha para Jesus, quando a igreja clama a Jesus, quando a igreja vive o evangelho de Jesus, ela fecha as brechas, porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E este sangue purificador de pecados limpa as nossas almas, transforma nossos corações, muda a nossa história. Ele vai cobrir todas as brechas, ele vai impedir as ações do inimigo, ele vai atrapalhar todas as chances que o inimigo tinha. Ele pode atacar de um lado do outro, mas ele não vai conseguir vencer se a igreja estiver unida, se a igreja tiver tapado as brechas. É assim que a igreja do Senhor torna-se uma igreja vitoriosa e reconstrói toda a sua história. Isso aplica para a igreja, isso aplica para a minha e para a sua vida. A reconstrução da nossa história. A terceira e última lição que este texto nos ensina é reconstruir a nossa história com oração e ação. A reconstrução da nossa história precisa de oração e ação. A palavra oração, ela nos mostra oração, ou seja, orar e ter uma ação. Então veja comigo no versículo 9: nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. A reconstrução da nossa história, ela é através da oração, ela é através da ação. O texto diz que quando eles viram a união do inimigo, quando eles viram o projeto do inimigo, eles falaram assim: vamos buscar a ajuda de Deus, vamos clamar o socorro de Deus. Então eles oramos ao nosso Deus, diz o texto. Às vezes a igreja fica ali, ora, mas não age. A igreja do Senhor, ela não precisa ter só cultos de oração, ela precisa ter vida de oração. Não pode ser, eu vou no culto de oração. É viver uma vida de oração constantemente. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Pedro diz que os homens devem levantar as mãos santas em oração.
A igreja do Senhor é convidada à oração. As igrejas que têm feito a diferença na sociedade, uma das marcas dela é que ela ora. Às vezes, quando nós começamos a orar hoje por alguma coisa, chega o final das nossas vidas e a gente não vê aquilo acontecendo, mas a gente já está lá na sepultura, o corpo nosso está na sepultura, a nossa alma está no céu com Cristo, nós já não participamos mais dessa história aqui, e Deus ainda está respondendo orações nossas. Se eu fosse citar nessa manhã, seria muitas outras coisas que eu citaria, exemplos práticos de pessoas que oraram, pessoas que confiaram, pessoas que acreditaram e que viram Deus responder as suas orações, mesmo depois delas terem deixado essa existência para uma nova dimensão. Então nós precisamos ser uma igreja que acredita o tempo todo na oração. O texto diz: porém nós oramos ao nosso Deus. Então nós vemos aqui que a oração não pode ser algo vago, ela tem que direcionar para Deus. A oração não é para maciar o nosso ego, não é para satisfazer a nossa vaidade, é para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Mas a igreja, além da oração, ela precisa de ação. Reconstruir a nossa história precisa de oração e precisa de ação. Depois que eles oraram, o texto diz que colocamos guarda para proteger-nos deles, de dia e de noite. Começaram a orar, mas vigiaram. A oração precisa ser acompanhada da vigilância, precisa ser acompanhada da ação. A ação deles aqui foi colocar os guardas. Se eles se trancassem e falassem assim: vamos orar, vamos fazer 30 dias de oração, deixassem os muros livres, o que aconteceria? O inimigo, enquanto eles estavam orando, poderia vir. Primeiro, eles não pararam de trabalhar, mas junto com o trabalho teve oração. Além do trabalho da oração, eles tomaram a decisão, colocaram guardas. Então, muitas das vezes, a nossa história, para ela ser reconstruída, a gente não pode ficar todo dia lá: ah, Senhor, muda a minha história, ah, Senhor, restaura meu casamento, ah, Senhor, dê-me a alegria da salvação. Que às vezes, quero abrir esse parênteses aqui, o crente sente a tristeza na alma, sente amargura, sente vontade de desistir, não quer mais caminhar, sente aquela mágoa no coração, sente aquele rancor, aquela coisa que dói por dentro. O grande rei Davi, homem segundo o coração de Deus, ele orou assim: Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. Muitas pessoas, quando vê um crente abatido, falam assim: é um fraco. Não é não, irmãos? É um servo de Deus passando por provação. Muitas das vezes a pessoa vê o outro que desanimou e o professor fala assim: esse aí não tem jeito para ir mais. Claro que tem. Se ele é filho de Deus, ele nunca vai deixar de ser, ele não perde a salvação. Se fosse assim, Davi tinha dito: dá-me a salvação novamente. Ele falou: dá-me a alegria da salvação. Essa alegria precisa ser restaurada, essa vontade de viver precisa ser restaurada. Isso é através de ação. Às vezes a gente precisa de fazer exercício, igual os irmãos estão fazendo vindo de bicicleta. Às vezes a gente precisa fazer umas dietas, igual eu estou fazendo, tomando café amargo. Às vezes a gente precisa levantar mais cedo, sair da cama e ir trabalhar, igual muitos irmãos aqui faz. Às vezes a gente precisa largar a televisão e falar: vou dormir cedo. Isso é ação. Sair da companhia de certas pessoas. Às vezes tem pessoas que só traz desgraça para a nossa vida, só amargura para a nossa vida. Você quer manter aquela amizade, quer manter aquilo a qualquer custo. Tem algumas coisas que a gente precisa de se livrar. Tem vizinhos que só traz para nós tristeza e amargura.
Tem colegas de trabalho que só faz isso. Agora, quando é nossa família, quando é nossa igreja, nós precisamos falar assim: não desisto. Vou estar ali no meio, mas vou estar em oração. O texto diz: oramos, colocamos guardas para nos proteger de dia e de noite. A vigilância precisa ser de dia e de noite. A vida de oração precisa ser de dia e de noite. É o jeito de nós reconstruirmos a nossa história. Se nós avançarmos neste texto, não é isso que vamos fazer, já vamos parar por aqui. A gente vai ver que tem um dado momento que a luta intensifica, o ataque do inimigo intensifica tanto, a situação fica tão perigosa, que o texto diz que eles trabalhavam com uma mão e segurava a arma com a outra mão. Era luta. Mas isso não impediu eles de acreditar que eles iriam reconstruir a sua história. E sabe o que aconteceu, irmãos? Depois de acreditarem nisso, eles concluíram aquele muro de canto a canto. Protegeu toda a família dentro de um muro, de uma proteção. Reconstruiu o templo, local de adoração. O que nós aprendemos com isso? Aonde nós podemos encerrar isso? Precisamos de construir em volta das nossas vidas uma muralha para nos proteger. Vamos fazer uma casa de cimento e vamos trancar dentro dela? Não. Vamos marcar um encontro com Cristo através da oração, da meditação da palavra, da entrega. A entrega a Deus, irmãos, não quer dizer que nós vamos estar livres do desejo do pecado, não vai dizer que nós estamos livres das armadilhas de Satanás. Pelo contrário, quando nós queremos mudança, é ataque em cima de ataque, é luta em cima de luta. Só que o que acontece quando nós colocamos guarda e quando nós oramos? O ataque acontece, mas nós prosseguimos. A igreja do Senhor, ela não pode ficar parada no tempo. E a igreja não é esse prédio, a igreja é nós. Um dia, quando Moisés estava tirando o povo do Egito, de repente ele olha e vê aquele exército gigantesco atrás deles. Na frente dele tem um mar imenso. O que fazer nessa hora? Na sua frente está a impossibilidade, atrás de você está o inimigo. Onde eu vou encontrar força? Como que eu vou resolver esse problema? Sabe o que eles fizeram? Clamaram a Deus. Oração. Resposta de Deus: diga ao meu povo que marche. E eles marcharam. A igreja do Senhor tem que marchar. A igreja do Senhor tem que avançar. Servos do Senhor não pode parar. Servos do Senhor não pode existir. Como igreja do Senhor, amados, eu conclamo os irmãos, como a própria Bíblia conclama, olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e avançarmos rumo a Jerusalém celestial. Reconstruir a nossa história todos os dias, tampando todas as brechas, impedindo todas as ações do inimigo e avançando firmes. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti, Pai, como igreja do Senhor, para agradecermos ao Senhor que a Tua palavra, ela enche os nossos corações de esperança, Pai. A Tua palavra, ela nos dá força para caminharmos vitoriosos. E Pai, ajuda-nos a guardar essa palavra em nossos corações, para que juntos, ó Pai, como igreja do Senhor,
venhamos ser cada dia mais um povo vitorioso, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Eu oro, Pai, em favor de toda a tua igreja na face da terra, de toda a nossa liderança, de todo o teu povo, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus assim nos abençoe mais uma vez.